espirituais, palavras maravilhosas. Eu estava meditando hoje à tarde, porque às vezes a gente está ali sentadinho, de frente com a Bíblia. Senhor, me dá uma palavra hoje, porque a gente já tem um versículo na mente. E aí o Senhor, não era o versículo que eu estava pensando, Ele me conduziu para um outro versículo. E o decorrer do trabalho, os irmãos vão louvando, aí vem alguém dar uma palavra, e Deus vai confirmando aquilo que Ele te direcionou para que você viesse falar. E Ele me conduziu para Josué, capítulo 1. E esse capítulo, ele é muito importante, porque aqui é um momento de transição. A morte de um líder que era uma referência em Israel para o povo, e agora um general está assumindo uma liderança do povo, e ele se achou, de uma certa forma, muito pequeno para exercer uma função tão grande. Principalmente, você está assumindo a posição de um líder que todo aquele povo tinha uma autoestima e um respeito por Moisés, por ele falar com Deus face a face, entre que o próprio Deus, certa feita, chamou Arão, Miriam, e levou para o arraial e disse: olha, procure entre vocês aí um profeta, para que eu possa falar com ele. E eles não acharam. Ele disse: olha, só que com Moisés não é assim não. Com Moisés eu falo com ele face a face. Então substituir Moisés foi um desafio muito grande para Josué. E o versículo 8 em diante diz assim, Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. O teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É bem conhecido nessa passagem, mas há grandes desafios, e Josué se encontrou em uma condição. Você ser liderado é uma coisa, ser líder de um departamento é uma coisa bem diferente. Agora, assumir a responsabilidade de 12 tribos e levar aquele povo conquistar a terra, que o próprio Deus disse para Moisés, para Josué, que sobre juramento ele prometeu a seus pais que eles conquistariam uma terra boa, que mana leite e mel. Josué, diante desse grande desafio e a perda do seu líder, aquele povo, eles ficaram ali no período do luto de 40 dias. Mas chegou um momento que o próprio Deus disse: olha, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora tu levanta tu e esse povo e atravessa o Jordão. Ou seja, o tempo do luto passou, agora é tempo de andar, é tempo de reagir, é tempo de continuar andando. Moisés está morto, mas o propósito, o projeto continua. A terra ainda não foi conquistada, vocês precisam conquistar, vocês precisam alcançar aquilo que eu estabeleci como meta, que é chegar na terra. Mas para isso é necessário que vocês levantem, que vocês se posicionem, que vocês comecem a marchar, que vocês agora não fiquem parados no luto, mas que vocês agora venham avançar. E Deus, Ele dá aqui uns pré-requisitos para Josué,
para que ele pudesse continuar nessa caminhada. E ele fala algo muito importante no versículo 8. E ele diz: não aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. O Senhor está dizendo: Josué, para que você consiga avançar, ter combustíveis necessários, nutrientes necessários, para que tu venha se fortalecer e andar da forma certa, o segredo é não apartar da tua boca o livro desta lei. Medita nesse livro de dia e de noite, porque esta palavra te dará diretrizes necessárias para que você seja conduzido segundo o quê? Segundo a minha palavra. Quando nós olhamos para esse texto, parece que ele é tão atual para os nossos dias, que é isso que Deus está falando conosco. Deus está nos motivando através da palavra que vamos alcançar o propósito e o objetivo de Deus quando nós tivermos esta palavra como base para a nossa vida. Essa palavra é a base de sustentação para que o cristão possa avançar, conseguir alcançar o propósito de Deus, sem se envolver com heresias, ou estar ouvindo gritos de profeta A, B, C ou D, porque você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque Ele te orientou que a palavra, ela é a base para você crescer, para você nutrir, para você ter nutrientes necessários, para conseguir ser forte, se fortalecer, porque você está se alimentando de um alimento sólido que vai te sustentar de vida. Então ele está dizendo: não aparta da tua boca, Josué, o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Todo cristão que tem a palavra de Deus como base para o seu crescimento, ele é uma pessoa forte, equilibrado emocionalmente, ele é uma pessoa espiritual, ele é uma pessoa que tem uma palavra de conselho, de motivação, ele tem uma palavra que vai mudar a circunstância da vida de uma pessoa, porque tudo que ele fala é baseado na palavra, baseado na palavra. Ele não vai se deixar levar pelas circunstâncias, porque ele tem a palavra como base, um alimento para a sua vida. Eu não estou dizendo que nós não vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar desafios, mas nós vamos estar confiantes em Deus, porque Deus é que é o nosso sustentador. Já foi falado várias vezes, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor, é Ele que vai nos sustentar. O que é que a palavra de Deus diz? Quando nós cairmos, Ele estende a mão e nos levanta, nos coloca de pé. O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele estava onde? Ele estava assim: Ele me tirou de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou um novo cântico na minha boca. Deus é o que sustenta, é Deus quem estende a mão, é Ele que pega você pela mão e firma os teus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? É o Senhor. Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Uma vez firmando os nossos pés sobre a rocha, estamos debaixo do chuveiro da graça. Ele nos limpa. Olha a leitura que foi feita no início do trabalho. Tudo está sendo convergido para a palavra. Quando nós atentamos o que está acontecendo no culto, nós começamos a nos envolver de uma forma tão maravilhosa, porque o Espírito Santo que promove essa harmonia. Ele firma os pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Senhor. Está debaixo do chuveiro da graça. Quem é que nos limpa? É o Senhor. Por meio de quem? Da palavra. Em vez de limpo pela palavra, ele diz: Ele vai colocar um novo cântico na minha boca. Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou ter algo novo para celebrar. Eu vou ter um cântico novo para louvar. É que diz Abacuque:
Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que falta a ovelha no aprisco, gado no curral, mas ele diz, mas todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Porque que Abacuque, naqueles dias tão difíceis, ele estava dizendo, ei, ainda que todas essas coisas venham a faltar, mas o que não pode faltar na minha vida é o Senhor. O que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus, porque é Deus que me fortalece, é Deus que me dá graça, é Ele que vai me fortalecer na caminhada, para que eu possa alcançar o propósito dEle, vencer as dificuldades, os embates da vida, mas glorificando a Ele. Quando nós temos a palavra como base, Deus como nosso sustentador, nós vamos entender, irmãos, que Ele vai nos conduzir, passar pelos vales, pelas lutas da vida, mas sempre nos dando certeza de que Ele está conosco, nos fortalecendo. É por isso que Ele disse, Josué, não aparta da tua boca o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite, faz dele o teu manancial, faz dele o teu estilo de vida. Te alimenta dessa palavra, porque ela vai te fortalecer, Josué, e você vai conseguir avançar. E aí ele diz assim, qual é o propósito de eu meditar nessa palavra de dia e de noite? É para que eu tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nós ensinamos a palavra de Deus para a igreja, para que a igreja tenha consciência de que aquilo que está sendo transmitido é para que nós venhamos exercer na nossa vida, nós venhamos colocar em prática. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, ela só vai fazer sentido na nossa vida quando nós começarmos a viver esta palavra. Porque se nós ouvirmos e fechar a palavra de Deus e ir para casa e não atentar para os princípios e os valores que estão nela, ela não vai servir. Essa palavra só vai surgir em nós vida quando nós dermos condição de que aquilo que está aqui nós começamos a viver, começa a fazer parte da nossa vida. Nós vamos respeitar os princípios e os valores que estão inseridos nela. Essa era a razão pela qual o Senhor disse, olha Josué, medita de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É por isso que nos dias, irmãos, dos profetas, e hoje foi falado nisso aqui pela manhã, a forma de como se passa o conhecimento, porque eles não tinham Bíblia, mas o pai sentava com o filho e dizia, filho, a palavra de Deus diz isso, o Senhor quer isso, o Senhor quer que você faça isso, para nós seguirmos desta forma, para nós agirmos desta forma. Então o conhecimento era passado de pai para filho. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, é no deitar, é no levantar, é no caminhar, ou seja, está dizendo, em todos os momentos da sua vida, sentado com Ele, andando com Ele, é no levantar, inculca nele a palavra. Está dizendo, ensina, instrua Ele na palavra, para quê? Para que até quando Ele estiver velho, Ele não vai se desviar do quê? Dos ensinamentos que recebeu do Senhor. É algo, irmãos, que tem que ser inculcado na mente para o crescimento, para que nós venhamos exercer na nossa vida. E o Senhor disse, Josué, a meditação na palavra e o cuidado que você tem que ter nesta palavra, o zelo, é para que você venha cumprir tudo quanto nele está escrito. Porque nós, como cristãos, a base de sustentação da nossa fé é a palavra, irmãos. É a palavra. Porque sem a palavra nós vamos até nos alegrar, mas pelo um curto prazo de tempo. Mas quando você tem essa palavra como a base, você é um cristão avivado.
Você vai ser um cristão avivado. Por quê? Porque você não vai ser avivado apenas no momento do culto, mas você terá uma vida avivada. Você ora, você evangeliza, você está disposto a ensinar, você está fazendo com que o reino se cresça. Pessoas estão recebendo a palavra, porque é algo que faz parte do teu estilo de vida, da tua rotina de vida. Você tem prazer de falar da palavra, você tem prazer de falar de Jesus. Você vai encontrar uma pessoa e vai dizer: olha, Jesus te ama, Jesus tem propósito na tua vida, Jesus tem vitória para você. O Senhor é o nosso sustentador, é Ele que vai nos conduzir. Por quê? Porque você está baseado na palavra de Deus. E aqui, irmãos, vem mais. Ele diz no verso 9: não te mandei eu. Olha só. Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas e nem te espante. A primeira coisa que o Senhor fala aqui, depois que ele meditar na palavra, que ele venha ter o cuidado de fazer conforme tudo está escrito, ele diz assim: não te mandei eu, Josué? A ideia que a gente tem, parece que Josué ouviu todas essas instruções e ficou ainda parado. Ainda estava com o coração ainda temeroso. E o Senhor disse: Josué, esforça-te, não te mandei eu. O Senhor está dizendo: Josué, quem te mandou fui eu. O que nós entendemos? A primeira coisa que Deus quer que Josué entendesse é o seguinte: Josué, nunca coloque as dificuldades, nunca coloque as lutas, as barreiras acima de mim, porque eu sou o Senhor, e quem está te mandando sou eu. A ordem que tu está recebendo para avançar, é eu que estou dando essa ordem. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, irmãos: quem foi que te falou? Quem é que está te mandando? Eu achei interessante o que a irmã Lisonete falou agora há pouco. O que Deus manda ela falar, ela vai e fala. Por quê? Porque ela tem consciência de quem foi que falou com ela. E é isso, irmãos, que o Senhor está dizendo para Josué: Josué, tu precisa entender quem é que está falando contigo, quem é que está mandando. Quem está mandando sou eu. O Deus que cuida, que zela, que preserva. O Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que consumiu todos aqueles soldados que estavam afligindo vocês. Josué, fui eu. É como se o Senhor estivesse trazendo a memória de Josué, demonstrando o tamanho do seu poder. Quando Deus diz: sou eu que mando, entenda quem é Deus, pelo que Ele faz. Porque Deus provas de quem Ele era, sou eu. Que foi o que Ele diz em Êxodo capítulo 3, quando Moisés diz assim: Senhor, quem é que, quando o faraó perguntar quem foi que mandou, quem foi que enviou-me, Ele diz: eu sou o que sou. Quem mandou, Moisés, foi o eu sou. Eu sou autossuficiente por mim mesmo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Ou seja, lá no Egito pode ter todos os tipos de Deus, mas não tem nenhum maior do que eu. Não tem nenhum que tenha o poder que eu tenho, Moisés. É esse Deus que está te enviando para libertar o meu povo. Aqui ele está enfatizando para Josué: Josué, o eu sou que mandou Moisés ir para o Egito, é o eu sou que está te mandando a avançar. Eu sou quem? Não te mandei eu. Agora vem a questão, irmãos, para que nós possamos alcançar o propósito. A primeira é: esforça-te. Josué, nada vai cair nas tuas mãos de graça. Tudo vai ter que exigir de você uma reação, um esforço. Vai ter que se esforçar. Esforça-te, Josué. É como dizer: levanta, Josué, da onde tu está, mas te esforça para que o propósito se cumpra. Reage, Josué, diante da situação. Seja forte, Josué. Aí ele completa: seja forte, Josué, esforça-te e tem bom ânimo.
Não fique desanimado, Josué, por causa da perda. Não fique desanimado por causa da luta. Esforça-te e tem de bom ânimo, Josué. Se anime, avance, Josué. Não tema, Josué, ou seja, não tenha medo. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de grandes embates e de grandes projetos? Porque essa palavra aqui não é simplesmente para uma reação do cristão mandar, mas diante de grandes desafios, grandes projetos da vida, a gente faz o quê? A gente tem medo. A gente quer medir o poder de um Deus pela nossa capacidade. Pela nossa capacidade. E por que Josué estava com tanto medo aqui? Que o primeiro desafio que Josué enfrentar era o Jordão. Jordão estava cheio naqueles dias. Não tinha como eles passar. Mas só que Josué permitiu, e foi falado pela manhã, que às vezes o medo mexe com a nossa estrutura, a gente perde a capacidade de raciocinar. Por quê? Porque o nosso emocional, ele aflora de uma tal forma que a gente perde a confiança, a gente perde a estabilidade, a gente deixa o medo tomar conta, o controle da nossa vida. E o Senhor está dizendo: Josué, ser forte, ser corajoso. Se o desafio é o Jordão, vocês já passaram o Mar Vermelho. Por que você está com medo de passar o Jordão, sendo que o Mar Vermelho era muito maior do que o Jordão? Esforça-te, Josué, seja corajoso. Aí ele diz uma outra coisa importante aqui: não temas e nem te espante. Não tem medo de agir e nem te espanta quando eu fizer. Porque às vezes a gente se assusta, né? Eita glória, não foi desse jeito que eu pensei, mas a obra é grande, o poder é grandioso. Eu disse: olha, não tem medo de agir e nem se espante quando eu fizer, porque eu vou te surpreender, eu vou surpreender você, eu vou além das tuas expectativas, eu vou além daquilo que você sonhou, porque os meus planos são maiores do que os seus. Não é assim que Isaías diz no capítulo 55, no versículo de número 6 e diante? É isso que ele fala, que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são maiores do que o céu, e os meus caminhos mais profundos do que os vossos. É por isso que ele está dizendo: não te espante, Josué, porque aquilo que eu vou fazer está além da tua compreensão, está além da tua capacidade, até mesmo de entender. Mas se tu crer, tu vai ver. Louvado seja Deus. A vida do cristão é assim: se crermos, veremos a glória de Deus, e tudo é possível ao que crê. Se nós crermos, nós vamos ver o Senhor fazer coisas grandiosas e poderosas. Agora eu vou fazer uma aplicação para nós aqui. Deus tem grandiosos para nós aqui, irmãos. Deus tem coisas grandiosas para nós, e Deus está dizendo: não te espante, não te assuste, porque o que eu vou fazer é grandioso, é de uma grandiosidade que vocês, que uns que não acreditam, vão se espantar, e vocês que crêem, vocês vão se maravilhar com a ação de Deus neste lugar, porque nós vamos ver vida se rendendo aqui, tendo oração, estando aqui, irmãos, dizendo: eu fui curada, eu recebi de Deus uma bênção, uma dádiva, e os santos vão se alegrar, porque vocês vão lembrar: ei, era isso que o pastor estava falando. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecer, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Irmãos, o que eu sinto quando eu dobro os joelhos, que eu oro, eu sinto uma alegria e vejo pelos olhos da fé o que Deus tem para fazer aqui. Os irmãos sempre ouviram eu falar isso, irmãos. Deus, Ele vai nos surpreender com aquilo que Ele tem para realizar neste lugar. Ele quer que nós nos posicionamos e nós não venhamos fazer, a princípio, como Josué, ter medo, ficar retraído.
mas Ele quer que nós nos posicionamos. Ele quer que nós nos colocamos como Isaías, quando ouvia a voz do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías dizia assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser essa pessoa. A história diz, irmãos, que o pastor Charles Spurgeon estava pregando em um ginásio. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. E ele, no meio da sua pregação, ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus fará através de um homem que entregará-se a Ele sem reserva. E diz que no último banco daquele estádio tinha um jovem, rechonchudo, baixinho. E ele desceu, e ele se aproximou de Spurgeon e disse assim: eu quero ser esse homem que o Senhor acabou de falar. E a história diz que Dwight Lyman Moody, antes de morrer, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Merecia um glória, não merecia? Ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Você sabe por quê? Que entre um ginásio daquele, aonde tinha um homem de Deus pregando que o mundo ainda não tinha visto o que Deus fará através de um homem, que entregará-se a Ele sem reserva. Um homem se levantou, compreendeu aquela palavra e disse: eu vou tomar para mim, eu vou ser esse homem. E quem lê a história de Moody sabe o que Moody fez. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Ezequiel capítulo 22, verso 30. E procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, perante mim e esta nação. Mas a ninguém eu encontrei. Nos dias de Ezequiel, Deus estava procurando um homem que fosse um intercessor, que se colocasse na brecha perante Deus e uma nação. Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou, irmãos. Deus não encontrou. João capítulo 4, Jesus diz para a mulher samaritana: os verdadeiros, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Só queria que aonde estão os adoradores? Aonde estão os intercessores? Deus vai procurar na luz do mundo um homem e uma mulher que se coloque na brecha e que interceda perante Ele e esta nação. Está aí do outro lado, esta nação. Mas Deus não vai dizer assim: eu não encontrei. Ele vai encontrar, em nome de Jesus. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, Deus vai encontrar intercessores. Deus vai encontrar pessoas aqui que interceda, que dobre os joelhos pela madrugada, que dobre os joelhos pela manhã, que dobre o joelho na consagração, na intercessão. Deus vai encontrar. Deus na verdade já encontrou. Às vezes você pode estar até resistindo, mas essa palavra é para você. E o Senhor está dizendo esta noite: levante, não tenha medo, seja corajoso. Não importa o que aconteceu na caminhada, mas hoje é noite de cura, é noite de libertação, é noite de aliança, é noite de compromisso, é noite de restauração. Se você crê nesta palavra, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui, eu serei este intercessor, eu me colocarei perante o Senhor e esta nação, esta geração, para que o Senhor venha avivar a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está procurando e Ele encontrou, irmãos, em nome de Jesus, neste lugar. Aleluia. Eu vou já terminar de ler aqui a última parte desse versículo, porque ele diz assim: porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Isso é certeza, irmãos. A certeza que eu e você tem no seu coração, que Deus será conosco, aonde nós estivermos, jovem na faculdade, jovem no cursinho, homens, senhores, é lá no teu trabalho, aonde você estiver, o Senhor está dizendo: eu serei contigo, por onde quer que andares, a minha presença, ela vai estar com você. Você vai refletir a minha presença, você vai refletir a minha glória, você vai refletir o bom cheiro. Olha, foi falado isso aqui. Você vai inalar o bom cheiro de Cristo. Você pode celebrar o Senhor com uma forte salva de palmas nessa noite? Aleluia. Aleluia, louvado seja. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está procurando, né? Os intercessores. Deus está procurando aqueles que se colocam na brecha.